Olá, estamos começando mais um vídeo por aqui, sejam todos muito bem-vindos à comunidade ProfInsights e hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo sobre depressão. No último vídeo falei sobre hábitos, hoje vou falar sobre pensamentos, esse ciclo vicioso em pensamentos negativos que muitas vezes impede as pessoas de conseguirem sair de uma depressão e em outros casos colocam pessoas em uma depressão. Não que não seja sobre hábitos também, né? Porque, querendo ou não, se você repete sempre o mesmo ciclo de pensamentos, isso é um hábito, na verdade, né? A maioria das pessoas, elas nunca vão chegar a essa consciência, a ter consciência disso, dos seus próprios pensamentos. Elas simplesmente pensam e não conseguem ter consciência dos seus próprios pensamentos, não conseguem perceber padrões, enfim. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Bom, talvez você que esteja passando por uma depressão não tenha muito saco para assistir vídeos, não tenha muito saco para ver coisas relacionadas a isso, até porque provavelmente você já foi atrás de várias informações e tudo que você vê na internet é enrolação. Mas aqui eu estou fazendo uma série de vídeos, se você quiser conferir os outros vídeos que eu fiz, eu vou deixar aqui os links na descrição. Talvez se você descer até a descrição e ainda não estiver, é só voltar alguns minutos depois que o vídeo já vai ter atualizado. Se você for um dos primeiros a assistir, talvez você não encontre aqui. Mas enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Bom, o que é exatamente o que eu estou chamando de ciclo de pensamentos? Eu encaro da seguinte forma a nossa mente, né? A mente consciente e a mente inconsciente, que acredita-se que é a maior parte da mente, a maior parte que tem a maior influência sobre nós. Então aqui está a mente consciente e aqui está a mente inconsciente, abaixo aqui, mente consciente, mente inconsciente. E eu penso como se fosse um algoritmo. Vamos usar o exemplo aqui do YouTube. O YouTube funciona da seguinte forma, o algoritmo do YouTube. Você assiste a um vídeo, o YouTube sugere ali algumas opções para você. Inicialmente ele não sabe do que você gosta, então ele põe ali coisas diversas. Claro que ele não vai colocar conteúdos como o meu, a menos que você já não seja um iniciante, tenha tido contato com conteúdos parecidos com o meu. Mas se você for um iniciante ali, abriu a plataforma pela primeira vez, ele não vai colocar vídeos como o meu. Vai colocar vídeos mainstream, vídeos mais leves, vídeos mentirosos, né, que é o que está no mainstream. Aquelas coisas bonitinhas, fofinhas, enfim. Coisas para realmente fazer a política do pão e circo. Beleza. Aí vai ter futebol, vai ter novela, vai ter Big Brother, vai ter vidinha de famosos, enfim, só esse tipo de coisa. Mas não é sobre isso o ponto do vídeo, né? Aí você vai clicar em um vídeo. Digamos que você clique em política. Você clicou em política. A primeiro momento, ali, a sua timeline estava toda diversificada, com vários tipos de vídeos, vários nichos diferentes. Clicou em política. No dia seguinte, você vai abrir a sua timeline e provavelmente vai ter mais vídeos de política. Se a sua timeline estava totalmente diversificada, no dia seguinte, talvez ali 5% da sua timeline já seja sobre política. Então, já teve algum efeito. Você pode não estar entendendo o que eu quero dizer com isso, a relação disso com pensamentos com depressão, mas eu vou chegar lá. Aí você assistiu, desses 5%, você assistiu 2% dos vídeos que apareceram para você. O YouTube já entendeu que aqueles vídeos são relevantes para você e você gostando ou não, de alguma forma você interage com eles. Você foi lá, curtiu ou comentou, ficou com raiva, comentou. No dia seguinte, digamos que na sua timeline já esteja ali, já tem ali 15% sobre política. E passado ali um mês, 2 meses, alguns meses, você não vai perceber, porque a maioria das pessoas não percebe, mas isso é assunto para outro vídeo.
sua timeline já vai estar ali 80% política. A cada 10 vídeos que passam, 8 são sobre política. E eu imagino que com a mente humana não aconteça muito diferente. Você tem ali um pensamento, né? Na verdade, você tem vários pensamentos diversos, né? Passando na sua mente. Aí digamos que você começou a pensar muito sobre os erros que você cometeu. Nossa, saí da faculdade, não passei em concurso, perdi um relacionamento bom. Começa a pensar nos erros, né? Aí você pensou em um dia. Esses pensamentos nunca tinham aparecido na sua mente. Certo dia você, por algum motivo, resolveu pensar. Aí você pensou, no dia seguinte, desses pensamentos diversificados, esse pensamento começou a ser mais repetitivo. Aí você deu bola a esse pensamento. Você resolveu pensar ativamente nesse pensamento. Ele apareceu e você deu bola, deu corda para ele. Começou a pensar, não, realmente, cara, eu podia ter feito isso, né? Caramba, ele começou a se remoer, começou a ruminar essas coisas. Aí, passado ali alguns meses, você não viu, né? Porque a maioria das pessoas não vão perceber isso. Elas não vão ter consciência sobre o próprio pensamento. Elas apenas pensam. E aí, passados ali alguns meses, a sua mente começou a estar repleta desses pensamentos. Tudo que você pensa o seu dia todo, 80% que você pensa, é sobre erros que você cometeu, sobre coisas que você não fez. É sobre ressentimento, arrependimento, amargura. E aí o que acontece, cara? Vira um ciclo. O pensamento sai daqui, da mente inconsciente, da mente que você não tem controle, que seria como se fosse o algoritmo do YouTube, né? Tá tudo embolado ali, vários pensamentos. Aí aleatoriamente, sua mente consciente escolheu mandar isso para cima e você captou esse pensamento. Quando chegou aqui em cima na mente consciente, você resolveu dar bola a esse pensamento. Então ele chegou assim. Você deu bola, alimentou, ele saiu assim. Voltou ali para a mente inconsciente, aquela bagunça toda voltou para cima, você alimentou, ficou mais forte e se multiplicou e a todo momento agora a sua mente consciente está mandando esse pensamento que você está alimentando. Então vira um ciclo. Sai daqui, vem para cá, você alimenta e volta para cá. Você não consegue se libertar desse ciclo. E sem saber disso, é difícil você se libertar. Mesmo sabendo disso, se você não identificar quais são esses pensamentos, ainda vai ser difícil você se libertar desses pensamentos. Então eu acho que a primeira coisa que você deveria fazer é identificar quais são os seus pensamentos. Parar por um tempo. A maioria das pessoas nunca vão fazer isso, nunca vão ter consciência sobre isso. É o que eu chamo de NPCs, pessoas ignorantes. Elas têm uma mente muito limitada, apenas seguem o que foi imposto a elas, mas elas não aprenderam a pensar com a própria mente, não aprenderam a criar soluções, questionar e analisar toda a situação. Mas agora, eu te falando isso, né, se você é uma dessas pessoas, não que eu esteja tentando te ofender, eu apenas estou falando de uma forma parcial. É o que é, as coisas são o que são. Se você é uma dessas pessoas inconscientes, pessoa NPC, não se ofenda, apenas tire o que for proveitoso para você desse vídeo. Agora que você percebeu isso, que você nunca parou para pensar sobre os seus pensamentos, você pensa sobre coisas, mas não pensa sobre os seus pensamentos. Então você vai começar a pensar sobre os seus pensamentos. Vai falar, peraí, sobre o que eu estou pensando? Quais são os pensamentos que mais se repetem na minha mente? Por que eles se repetem na minha mente? Peraí, esses pensamentos eles podem ser muito nocivos à minha saúde, eles me fazem me sentir mal. Se eles me fazem me sentir mal, e eu penso neles o dia todo, então quer dizer que o dia todo eu estou mal. Uma parte desse sentimento negativo que eu sinto é devido a esses meus pensamentos negativos. Percebeu isso? Começou a policiar os seus pensamentos, começou a entender o que te faz mal, quais são os pensamentos que te faz mal, você vai para o segundo passo. Você vai começar a tentar quebrar esse ciclo vicioso. Não vai ser fácil, não vai. E eu tenho uma técnica, por exemplo, que eu chamo de pushing out, que basicamente é você barrar esses pensamentos. Eu falo sobre isso em um outro vídeo. Falo especificamente sobre isso em outro vídeo. Basicamente você barrar os seus pensamentos, começar a identificar os pensamentos que você não quer que suba a mente consciente, começar a barrar. Demora um pouco para surtir efeito, semanas, meses, mas depois vai passando os dias, sua mente vai acostumando a não pensar naquilo, pensar em outras coisas, inclusive é uma dica, né? Para tentar parar de pensar em uma coisa e começar a pensar em outra.
Ah, estou pensando nos meus erros. Vai pensar em coisas que você tem que fazer, vai se preocupar com coisas que você tem que fazer. Por exemplo, ao invés de pensar, nossa, eu não fiz isso, começar a pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, cara, se eu não fazer isso eu vou me atrasar, se eu não fazer isso eu vou me lascar. Ficar preocupado com isso, ocupa sua mente com esse pensamento e automaticamente esses outros pensamentos vão perdendo força. E aí você faz isso. Começou a barrar os pensamentos, não vai ser fácil, mas se você for persistente e estiver consciente, você consegue. Começou a barrar os pensamentos. Surgiu o pensamento aqui, nossa, eu faço tudo errado. Na hora que começar a surgir, nossa, eu faço tudo errado, você pega aqui e puxa em alto, puxa para fora, empurra para fora, tira ele para fora. Aí ele vai surgir de novo. Você está muito viciado nesses pensamentos. Você pega aqui, empurra de novo para fora e vai fazendo isso, vai fazendo isso. Fazendo isso. Surgiu aqui de novo, puxa para fora e pensa em outro pensamento. No início vai ser chato, vai ser difícil, porque a todo momento sua mente vai te mandar os mesmos pensamentos porque você está viciado neles, mas depois de um certo tempo fazendo isso com constância e com seriedade, você consegue se livrar disso. Eu fiz isso, eu estou falando de uma coisa que eu fiz na prática, quando eu estava com uma série de pensamentos destrutivos na minha mente. Não conseguia parar de pensar e eu tive que fazer isso. Se eu não tivesse feito, eu não conseguiria sair do estado que eu estava. Então você precisa fazer isso, cara. Você já tem a informação de que a sua mente, ela tende a se viciar em pensamentos, em hábitos, em coisas que você repete, e entrar no piloto automático. Você espertinho que está dizendo que já sabia disso, ok, sai do vídeo, cara. O vídeo não é para você. Porque existem muitas pessoas que não sabem disso. Existem muitas pessoas que não sabem disso. A prova disso é você olhar para o Brasil e ver que a maioria das pessoas são inconscientes. A maioria das pessoas são pessoas de baixa capacidade intelectual. E muito se dá isso, a ignorância. A não conseguir usar propriamente, a sempre ter esse comportamento de manada, seguir o que os outros falam. Beleza. Então você já sabe que sua mente se vicia em pensamentos e tende a te levar para um piloto automático. Você não está no controle. Você é muitas vezes controlado pela sua mente quando você é uma pessoa inconsciente. Você apenas segue os seus próprios hábitos, sem se questionar, sem perceber. É assim que acontece. Já aconteceu de você estar caminhando e não prestar atenção no caminho que você está fazendo e chegar exatamente onde você queria chegar? Ou você está dirigindo e perceber e pensar depois, como que eu dirigi? Eu passei a marcha, eu fiz isso, eu tranquei a porta, eu fiz aquilo? Piloto automático. Sua mente fez tudo sozinho, porque são hábitos, ela se vicia em hábitos. Você já sabe disso. Você já sabe que esses pensamentos podem te destruir. Inclusive, tem uma teoria minha, né, que eu estive pensando, que talvez o momento mais apropriado para começar um ciclo de pensamentos seja durante a noite antes de dormir. Eu percebi que os últimos pensamentos da noite tendiam a ser os primeiros da manhã, e também tinha uma certa tendência deles se repetirem ao longo do dia e aparecerem na minha mente ao longo do dia. E daí vieram várias obsessões que eu tive. Não só para coisas ruins, né? Como eu disse, obsessões me ajudaram em coisas boas. Então eu comecei a evitar pensar certos pensamentos negativos, sentir certos sentimentos negativos durante a noite, especialmente antes de dormir. Eu já usava essa técnica do pushing out o máximo possível para conseguir impedir que esses pensamentos eles se instalassem como vírus na minha mente. E continuando aqui, então você sabe dessas coisas e agora você tem uma ideia de como consertar o problema. Você tem uma ideia de como consertar o problema. A depressão, cara, vamos pensar nela como se fosse um machucado. Ela não vai começar de repente. Existem várias depressões. Essa depressão aqui, ela pode, isso que eu estou falando nesse vídeo aqui, pode servir para depressão existencial, a depressão circunstancial também. Depressão genética, não sei. Outros tipos de depressão, não sei. Mas talvez possa ajudar, de alguma forma. Não só a depressão, como outros problemas. Nós vamos pensar na depressão da seguinte forma. Um machucado, começou um machucado pequeno,
E aí você começou a se importar com aquele machucado. Você então começou a passar a mão naquele machucado, tentando acelerar o processo de cura, mas o que aconteceu é que você se machucou mais. E ao invés de parar, você não conseguia parar de olhar para aquele machucado, você deveria se controlar. Não, eu não vou fazer isso porque vai ser pior, mas você não conseguiu se controlar. Então você continuou a passar a mão, e aquele machucado abriu mais. E foi abrindo mais a ferida, cada vez que você passava a mão, até ficar uma coisa que estava difícil de consertar. O que levaria talvez um mês para se consertar, agora vai levar 5, 6, 7 meses para se consertar, porque o machucado ficou ainda pior. É tipo isso que eu estou falando, estou querendo dizer para você. A depressão começa no estágio ali, estágio mais leve. Você começou a se importar de forma demasiada com ela, se preocupar, se estressar, e ela foi ficando cada vez maior, pior. Você foi alimentando e aquele bicho assustador que era daquele tamanho virou um monstro gigantesco e agora fica mais difícil para você lidar com ele. É isso que eu estou falando. E aí seria bom se você aprendesse um pouco sobre o estoicismo. Não se importar, não ligar. Das 2 vezes que eu tive depressão, as coisas mais importantes que me fizeram sair delas foi não me importar. Como assim não me importar? Ah, cara, eu tenho depressão, é isso mesmo, dane-se. Tem alguma coisa que posso fazer? Não, dane-se, vou aceitar. É isso mesmo, não estou nem aí. Não vou ligar, não vou ficar me preocupando. Preocupar não vai mudar a minha situação, na verdade só vai piorar. Então é isso. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, a coisa começou a andar, comecei a evoluir. Já tinha tentado de tudo na primeira vez, né? Na primeira vez eu não sabia. Na primeira vez já tinha tentado de tudo e não funcionou. Quando eu desisti, cara, parei de me importar comigo mesmo, a coisa começou a andar. Naturalmente eu fui esquecendo dela e, enfim. Na segunda vez eu já sabia disso, mas não tinha expectativa alguma de conseguir sair. Aliás, na primeira vez eu não tinha expectativa alguma de conseguir sair. Na segunda até tinha, mas foi tão grave a coisa porque o que aconteceu, né, que desencadeou isso, foi um dos grandes motivos, foi uma falta de propósito, uma falta de motivo para continuar vivendo, né? Então, eu não estava nem aí se ia melhorar ou se não ia melhorar, não estava preocupado. É isso, cara, é isso. E aí as coisas começaram a andar. Então, por isso é importante você cuidar dos seus pensamentos. E para aqueles que estão me acompanhando, pode ser que você só tenha entrado nesse vídeo para ver esse vídeo específico, talvez não vá se interessar pelo conteúdo do meu canal. Para aqueles que estão me acompanhando, é importante você guardar essa informação dos pensamentos, porque vai servir para um outro vídeo muito importante, que é o vídeo sobre o processo de influência da mente. Você vai entender a perversidade que é feita por aí. Isso você vai entender porque muitas pessoas viram papagaios, viram zumbis, porque pessoas ficam brigando por lado político, porque pessoas muitas vezes têm comportamentos que você fala, não é possível, cara. É só a pessoa pensar um pouquinho que ela vê que aquilo é diferente. Eu, por exemplo, na internet vejo as pessoas que ficaram cegas com certos conteúdos. Qualquer um que faz um conteúdo tentando ajudar, você vê vários papagaios repetindo frases prontas que os seus mestres, os seus mentores aqui na internet usaram, ou que eles mesmos se convenceram, né? E foi um processo de influência. Entraram nesse ciclo de pensamentos aí que eu estou falando para vocês. Começaram com um pensamento pequeno, foi alimentando, o pensamento ficou tão grande. E são pessoas de mente fechadas, pessoas que não têm uma mente aberta para quebrar suas convicções, caíram numa ignorância também. Então não conseguem enxergar que estão errados. Então a pessoa fala para aquela pessoa, olha cara, não é assim. Tá tudo lascado, não vou conseguir. Quem é assim não consegue, isso aí é mentira. Então se fechou no pensamento ali, fechou no ciclo de pensamentos dela mesma. E aí você vê, isso daí é difícil salvar porque você não consegue salvar, não consegue ajudar se a pessoa não quiser ser ajudada. Então você fala, deixa se lascar então, né? Deixa se lascar, não vou conseguir ajudar essa pessoa. A pessoa se convenceu, está cheia de convicções, então deixa pra lá. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo. Para quem está acompanhando, aguardem os próximos vídeos, como eu bem falei aqui nesse vídeo, também vou falar sobre mente, tem muita coisa, né? Muita coisa. Falar aí sobre as projeções do futuro, que muitas pessoas estão inconscientes, não conseguem perceber, estão vivendo felizinhos demais, não se preparam, né? A coisa está ficando feia
e que o brasileiro banaliza tudo, né, não vê.